Amém? Tito capítulo 2. Tem um título lá na minha Bíblia, onde vocês talvez também tenham algum título, que diz assim: a graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Amém? Glorificado é o teu nome, Senhor, na unção do teu Espírito, no poder que há no nome de Jesus, para a tua palavra que o Senhor tem ministrado, Deus, na oportunidade de cada um, Deus, aqui neste lugar, para a tua igreja. Agradecemos ao Senhor por mais esse complemento, Deus, que tu está nos concedendo nesta hora. Seja tudo para a tua glória, Pai. Obrigado, nos dê entendimento e compreensão da tua palavra a cada dia, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos, Tito já fala e referencia já ao que vai ser falado, né, nessa parte da Bíblia, ao qual tem nos dado entendimento e compreensão, né, de algo que há de se manifestar-se, né, a todos. Né, aqui diz que há de manifestar-se a todos. Quando fala a todos aqui, tu vê que não fez acepção de pessoas, mas vai se manifestar a todos. A Bíblia fala, né, que todos verão e saberão, e toda a terra há de dobrar o joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Se ele crê ou não crê, um dia eles vão ter que reconhecer que ele era o Senhor. E esse reconhecimento, e ali a gente vai poder ver uma divisão daqueles que não reconheceram, mas teve que saber que ele é o Senhor. E aqueles que já o conheciam, manifestou a tua fé, mostrando que verdadeiramente a tua fé era genuína e verdadeira a respeito desse Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim, ó, o 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quando fala de homens, são seres humanos, homens, mulheres, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu e especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos até aqui por enquanto. Amém? Vamos ver se analisar essa parte ao qual fala do livro de Tito, que é algo já comecei pela ação do próprio Espírito, né, vai aflorando, né, o conteúdo de tudo isso aqui, o que é para passar para nós entendermos e compreendermos tudo aquilo que está acontecendo, tudo que vai acontecer. E a palavra aqui, ela é tremenda, que aqui se fala da manifestação, que há de se manifestar do nosso Deus. Porque diz aqui, vou voltar ao 11 para a gente começar a entender, a esmiuçar essa palavra. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Nós já entendemos que a graça de Deus está em Jesus Cristo. Amém? Nós somos salvos pela graça, e ela se manifesta a todos os homens. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Na graça de quem? De Deus, através de Jesus Cristo. Amém? Diz mais assim o 12: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século sóbria e justa e plenamente. O que quer dizer aqui? Já está nos ensinando a verdade, né, na manifestação, né, ali da graça do Senhor, né, quando veio ensinando-nos que renunciando à impiedade, ou seja, é algo que a palavra, né, e essa graça nos ensina, né, que a gente não devemos ser impiedosos, e sim ter piedade. Amém? Como é que está já nos ensinando
em situações que muita gente mostra a impiedade, mas aquele que recebeu a graça na sua vida, e piedoso ele é, nos ensina a ser como ele é. Então a impiedade ali, ele manda assim, ó, para que nós, renunciando à impiedade, não aceitar nem nós e nem alguma ação de impiedade, para a gente ir contra isso, amém? E diz assim, e as concupiscência mundana. Concupiscência é o que? Quando fala concupiscência da carne, é aquele desejo, aquela vontade. Por que fala mundana? Se está falando mundana, é coisa que está onde? No mundo. É aquela concupiscência, eu vejo alguma coisa no mundo ali, e eu quero aquilo ali, a concupiscência. As coisas mundanas, tem muitas coisas no mundo que até são boas, mas tem muitas que são ruins. Quando refere-se a coisas mundanas, é que o mundo vai te oferecer tanta coisa, mas aqui fala para você não aceitar, não ter aquele desejo, aquela vontade das coisas mundanas que estão no mundo, aquelas que te afastam da graça de quem? De Deus, amém? Vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Neste século, vamos assim entender, como foi pregado naquela época, essa palavra estava presente naquela época, mas aqui está falando também desse presente de hoje que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, então ela também se faz presente para a gente hoje, amém? Nesse presente século, nós estamos no século, né? Nós estamos vivenciando esse século, olha como é que a palavra de Deus é tão tremenda, lá naquele século ela tinha poder e autoridade, e hoje também ela manifesta da mesma forma, para nós que estamos ouvindo hoje. Daqui a um tempo, se passar a nossa geração, e o Senhor não voltar para pegar mais à frente, essa palavra vai ser ministrada para aquele tempo, para aquele século, amém? Tu vê como é a palavra de Deus, como fala daqui, a gente sempre fala, ela nunca volta para ele vazia, ela tem um propósito, é de se cumprir para a glória de Deus Pai, amém? Então você fala, presente século, sóbrio, interessante, é o presente que nós estamos vivendo, mas consciente, sóbrio, consciente. Quando fala de sóbrio aqui, é uma pessoa que está reta, ela está sóbria, ela está entendendo o que está acontecendo. Se fosse uma pessoa que não estivesse sóbria, ela podia não entender por causa da situação que ela está, mas aqui seja sóbrio, consciente disso que está acontecendo, dessas coisas que nós estamos aprendendo da parte do nosso Deus, e justa e piamente, né? Por isso que Deus nos guia pela vereda da justiça dele. Então ele é justiça, ele nos ensina a ser o que? Justo. Ele nos ensina a ser justo e piedoso. Por que piedoso? Vai ter situações que nós vamos precisar ser piedoso, e se a gente não for, até quando precisar não vamos ser, e vai desagradar a Deus, porque se for também, o Senhor também tem piedade de nós. Se não tivesse piedade e misericórdia, a gente estava perdido. Então ele nos ensina, tipo assim, o que tu queres para você, também queira para essa pessoa. Muitas pessoas visam só o seu lado, esquece das pessoas. E Jesus, imagina se Jesus fizesse só o lado dele, né? Ele fez o que tinha que fazer pelo lado dele, mas visando as pessoas, em querer mudar e fazer e mostrar. Você lembra quando ele falou assim, ó, foi lavar o pé dos discípulos? Olha que exemplo. E ninguém queria, o Senhor é eu que tenho que lavar, mas ele mostrou a humildade, como nós devemos ser humildes, diante de uma situação que parece que é a gente, mas a gente olhar o outro lado, quem está do outro lado também. É algo tremendo, aquilo ali foi um ensinamento, para eles mesmo poder se respeitar e ser humilde um para com o outro, mostrar que um tem que ajudar o outro, não achar que um é mais do que o outro, e não achar mais do que o outro, que a gente fala é com aquela autoridade, altivez. Não é questão de uma posição, de um cargo que é acima, não é isso. É coisa dentro, interna. Aquele eu, isso que é ali que dá a diferença. Imagine se Jesus ele foi mostrar quem era ele, o eu dele ali. Eu sou o Senhor, como é que eu vou lavar pé? Mas ele mostrou humildemente que até aquele que tem autoridade e poder também deve ser humilde. Amém? O 13 diz assim, ó, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que
No nosso tempo agora, né, esse tempo, desde que ele foi para a glória, ele está à destra de quem? Do Pai. Então há de se manifestar duas glórias. Há de se manifestar tanto o Pai quanto o Filho, é o que está dizendo aqui. Porque se a gente sabe que ele está do lado, então existe. E aqui diz, né, que é aguardando a bem-aventurada da esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, né? O dia do Senhor, aquele grande dia, vai acontecer. Há o tempo aí necessário que está relatado na Bíblia, no oculto, pelo que só o nosso Deus sabe, há de se manifestar um dia. De uma forma ou de outra, nós o veremos como ele é. Amém? Nós saberemos a realidade dessa verdade. Por isso não devemos voltar atrás, nem desistir, nem deixar de crer na pura verdade da palavra de Deus. Amém? Nós temos que ficar atento para que nós não possamos nos afastar ou parar. A questão das paradas, que muita gente ela perde uma caminhada. A pessoa, quando para, ela não consegue pegar o ritmo daqueles que continuaram. Ela vai alcançar, mas vai ter que andar muito. Por quê? Porque ela não poderia parar. É igual se tu vai a um lugar. Se você para no caminho, o outro vai direto, quem chega primeiro? O outro. Para você chegar, vai ter que haver um processo muito grande. Às vezes o outro já chegou, já está no gozo, paz e alegria. Você ainda está caminhando, né? Ainda está caminhando. Por quê? Mas poderia ter chegado junto. Mas as paradas nos atrasam. A parada é um tempo que para recuperar é muito difícil. Por quê? Porque nessa parada muitas coisas acontecem. Nessa parada muitas coisas acontecem. Então nós devemos, né, e está para acontecer aquele dia, para a gente andar firmado nessa caminhada e não parar. Por quê? Porque se nós não pararmos, certamente o Senhor vai estar ali contigo. E quando há de alguma coisa acontecer, você não parou porque o Senhor está te guiando. E quando você pensa que tu está parado, Deus está te levando, porque você continua, porque você não desistiu. Você lembra, a gente às vezes louva aqui, né? Rastro na areia. O negócio está tão ruim, você acha que está ruim, que Deus abandonou. Aí nesse momento Deus está te levando. A tua caminhada não parou, porque Ele te conhece. O obstáculo que vem, Ele não vai deixar você parar. De uma forma ou de outra Ele vai te direcionar, ainda que tu estava ali parado. Mas Deus está te caminhando, continua te erguendo, te levando para frente. Porque você não desistiu, porque ele foi um obstáculo, mas você continua ali de pé, andando firmado. Ah, mas eu não estou andando pé, mas eu estou andando na fé, eu estou confiando, eu continuo acreditando. Amém? Glória a Deus, aleluias. 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Então, não há nada que impeça do Senhor nos remir através daquele sacrifício na cruz do Calvário. O sangue dele foi um preço muito alto, mas ele nos reme de tudo. Por isso, não aceite a acusação do acusador, porque tem aquele que te livra, aquele que te liberta, aquele que te remiu, aquele que te comprou, aquele que te lava, aquele que te limpa. Então, o acusador vai tentar travar a tua certeza, a tua fé. A tua fé tem que estar viva e eficaz naquele que tudo pode. Amém? Porque ele pode fazer isso sobre a nossa vida. E quando nós mostramos que nós cremos e nós confiamos, isso é o que ele precisa, para mostrar que aquele que acredita, aquele que confia, o mais ele fará. Amém? Diz mais de toda iniquidade e purifica para si um povo seu especial. Por quê? Por que ele prepara um povo especial? Você vê que povo está espalhado em toda a face da terra, mas é uma diferenciação naquilo que o povo segue, a forma que o povo é direcionado, ou seja, por quem ele é direcionado. Porque aquele povo que o Senhor direciona, ele é um povo especial, mas não é por causa em si de nós, é por causa daquele que nos direciona. Se torna especial porque ele é o Senhor, porque ele é o Filho de Deus Altíssimo. Pode ter muito povo sendo guiado por um e por outro, outros deuses que nem são deuses, mas nós nos tornamos especial não é por causa de nós, por causa daquele que nos leva, aquele que nos ensina.
Ele é especial, nós nos tornamos especial, porque quando a gente dá crédito a Ele, busca Ele, Ele mostra o que Ele é, e Ele tem poder nos céus e na terra, e não é impossível para Ele. Então nós estamos especial, porque servimos a um Senhor especial. Não é qualquer Senhor que a gente serve. Muitos ainda servem por engano, muitos ainda servem porque quer, eu não sei, muitos são os enganos, né? A Bíblia fala, né, que o diabo tampou o entendimento, né, do mundo, e muitos estão com o entendimento tapado mesmo, mas louvamos a Deus que tem abrido muitos olhos e destampado muitos ouvidos, e graças à oração da igreja, que pede a misericórdia dele também sobre essas vidas, e muitos serão resgatados, e muitos estão sendo resgatados. Engrandecemos o nome do Senhor, que nos direciona até a confiar nele para libertar outros, ou da família às vezes, ou amigo, ou vizinho, ou da próprios familiares espalhados na face da terra, e até do mundo, né, que a gente ora por todos. Quanto mais pessoas libertas, mais glorificado é o nome do Senhor. Quanto mais pessoas libertas, maior é o povo de Deus. Um povo seu especial, zeloso de boas obras. O que é zeloso? Né? Fazer a coisa com cuidado, com atenção, com zelo, de boas obras. Que obras são essas? A obra que o Senhor te confiou, aquilo que nós temos aprendido de Deus, fazer com zelo, né? Com cuidado, não de qualquer maneira, porque o Senhor quando ensinou a obra, Ele veio para isso, né? A mando do próprio Deus, a manifestação do Filho, Ele ensinou com zelo, Ele ensinou com cuidado para que a gente possamos fazer igual. Por isso que Ele fala lá também que eles fariam obras maiores que a dele. Isso teria que ter zelo, né? Tem que ter zelo, zelar pelas coisas de Deus, não deixar de qualquer maneira as coisas de Deus. E quando a gente tem zelo, a gente tem um compromisso com as coisas de Deus. O 15 fala assim, ó: fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Essa parte aqui por que a autoridade? Por que falar com autoridade? Não falou com agressividade, não está falando com altivez, não está falando com o teu eu. Essa autoridade é do conhecimento da palavra que Deus te deu, o entendimento que você tem para a autoridade de pregar a verdade, amém? Pregar a verdade que você tem ouvido, a verdade que você tem aprendido. Você não deixa que te pare de você pregar a verdade, a palavra de Deus, por nada. Por isso que fala assim: pregai e exortar, repreende com toda a autoridade. A autoridade aonde? Em você ou na palavra? Na palavra, porque a palavra está nos dando certeza e confiança. A palavra você tem que exortar ela seguro de que ela é verdade. Não importa o que diz ou o que fala, você não pode deixar de falar da palavra de Deus com autoridade, a autoridade que Deus te deu para falar da palavra. Por isso é que os apóstolos eram chicoteados, eram presos, mas quando saíram eles continuavam falando o que? A palavra. Com o que? Com autoridade? Não era com autoridade? Com autoridade ainda sem medo, né? Porque eles podiam ir de novo para o cárcere, mas eles pegavam com autoridade sem medo. Aí a palavra diz aqui, né? Ninguém te despreze. Não se sinta desprezado por pegar com autoridade a palavra de Deus. Continue pregando a palavra de Deus. Não sinta, porque Deus falou para os apóstolos: olha, vai ali e prega. Se aceitar, você fica até ali. Se aceitar, fala uma coisa: sacode a sandália, o pó da sandália, e vai para outro lugar pregar, porque vai ter pessoas que vão querer ouvir a palavra de Deus. Olha, algo tremendo, né? Até se Deus falou, sabe para quê? Para você continuar com a sua autoridade e não se sentir desprezado. Porque a obra de Deus, a palavra de Deus, ela nos conduz a muitas situações. E Deus está sempre nos falando, alertando para que a gente confie e continue firmado nessa verdade. Amém? Mesmo que a gente vê algumas pessoas voltando, retrocedendo, né? Mas a gente tem que entender a palavra e não seguir o retrocesso, porque a palavra de Deus diz assim, que Ele não tem prazer naqueles que voltam atrás. A caminhada é para frente, aí muita gente, pessoa vai para trás, volta, e Deus não tem prazer. Por quê? Porque o nome dele não vai ser glorificado.
quando a gente continua caminhando em meio à tempestade, né? E passando pela fornalha, atravessando o mar vermelho, na direção de Deus, o nome dele está sendo glorificado. A manifestação dele está sobre as nossas vidas. Por isso devemos ter autoridade na palavra, através da palavra. E quem dá, não é, na verdade, quem nos dá é Deus. Quem manifesta ali tudo isso é a ação do Espírito Santo. E quando tem de manifestar o poder do Senhor Jesus, ele se manifesta também nesta autoridade, nessa verdade da palavra. Tudo tem um propósito. E o propósito, todos os propósitos da nossa vida para se cumprir, é para que Deus seja glorificado. Não é para que nos vejam, e ele é o tal, e ele é, ei, fica com a verdade do que Deus diz que você é. Saiba que nós apenas somos um instrumento nas mãos de Deus. Saiba que glória pertence a Ele. Mas Ele é tão bom que Ele nos honra. O Senhor tem nos honrado, mas a glória Ele não divide com ninguém. A altivez não faz parte. A altivez parece que a pessoa toma posse da glória de Deus que Ele não tem direito. A soberba. E no final precede o que? A queda. Aleluias. Glória, glória, glória a Deus. Se for ler o 3, o capítulo 3 para frente, vai ver que vai falar muito, tremendamente, a continuação de tudo isso, né? Que Deus ele tem nos preparado para a boa obra. A gente sabe por que boa obra, porque o que Ele fala, o que Ele ensina com a palavra, a gente aprendendo mais e mais, vão ter boas obras nas nossas vidas. Porque as obras dele que Ele fez e nos deixou e relatou através da palavra, né? E aqueles lá no passado, que também fizeram grande parte e hoje chegou ao nosso entendimento e compreensão, e as gerações que há de por vir, né? À frente ainda, né? Não sabemos o tempo de tudo aquilo que vai se acontecer. Então nós vemos que a palavra está nos conduzindo. Aleluias. A palavra está nos ensinando. Do 3 que está aí no final, que começa, olha o que diz o versículo 2, do 3, aí diz o 2, aí o versículo 2, capítulo 3, 2, logo na sequência. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer com isso? Às vezes algumas pessoas, quando se convertem, quando aceita o Senhor Jesus, ela esquece o que ela foi e cobra daqueles como se ele não tivesse passado por aquilo antes de aceitar o Senhor. Aqui fala para a gente, como fala assim, para a gente observar, né, com mansidão. Porque quando ele falou aqui, depois de tudo o que nós vamos ensinar e ajudar aqueles que precisam, mas nós também éramos igual a eles ou piores. E a presença do Senhor nos transformou. Então a mansidão é o quê? Ter calma para ensinar, para passar para eles. Não cobrar como se você por acaso não tivesse vivido e você viveu. Parece que quando eu aceitei, agora aqueles que... Imagine se ele fosse tratado da mesma forma. Então eles ensinam o quê? Olha, vamos ser assim porque antes também nós éramos igual a eles. E agora nós temos que mostrar a diferença para que eles também sejam igual a nós. Amém? Então, tu vê que a palavra de Deus fala tudo isso. Por quê? Porque a gente sempre, quando fala da obra de Deus, tem que lembrar que do passado Deus nos tirou. Ele tem nos colocado num presente diferenciado, para que o futuro, que são as promessas dele, nós possamos viver no